Senhor, nos guia, Deus, em caminhos de revelação. Nós sejamos aprofundados, ó Deus, no Senhor. Pedimos a Deus que o Espírito da profecia gere esperança dentro do nosso coração de um futuro de paz, de um reino que virá, será estabelecido aqui na terra, onde desfrutaremos uma vida abundante com o Senhor. Ora, declaro revelação. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Bem, queridos, então, chegamos aqui, Jeremias capítulo 31, e ontem nós vimos aqui nos últimos capítulos, Israel então foi levado para a Babilônia, ok? E Deus disse que assim que se cumprissem os 70 anos de exílio, Deus então restauraria. E é justamente são essas promessas de restauração aqui no capítulo 31, 32, 33, são promessas de redenção de Israel, ok? Então, Israel indo para a Babilônia era um juízo de Deus frente à maldade e à idolatria e ao desprezo que Israel teve diante de Deus. E por isso Deus permitiu que eles fossem exilados, que eles fossem levados prisioneiros e ficassem na Babilônia durante 70 anos. Mas Deus disse então que todo lamento seria transformado em júbilo. E é isso que é dito pelo profeta aqui no capítulo 31, 32 e 33 de Jeremias. Ok? Hoje então nós vamos do 31 ao 36. Ok? Capítulo 31 de Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Os que sobreviverem à destruição que está por vir encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Há muito tempo, o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e a dançar alegremente com seus tamborins. Voltará a plantar suas videiras nos montes de Samaria, e ali comerá de seus frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim. Venham, vamos subir a Sião, para adorar o Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Israel, pois ela é a maior das nações. Cantem louvores alegres, dizendo, ó Senhor, salva teu povo, o remanescente de Israel. Pois eu os trarei de volta do norte e dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos, nem dos aleijados, nem das grávidas, nem das mulheres em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Virão com lágrimas de alegria, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão junto a riachos tranquilos e em caminhos planos, onde não tropeçarão. Pois eu sou o pai de Israel, e Efraim é meu filho mais velho. Ouçam essa mensagem do Senhor, ó nações, anunciem essas palavras nos litorais distantes. Aquele que espalhou seu povo, o reunirá e o guardará, como um pastor cuida do seu rebanho. Porque o Senhor resgatou Israel, aqueles que eram mais fortes que ele. Daqueles que eram mais fortes que ele. Eles virão e cantarão de alegria no alto monte de Sião. Estarão radiantes pelas boas dádivas do Senhor. Cereais, vinho novo, azeite, rebanhos e gado. Sua vida será como um jardim regado, e não haverá mais tristeza. Aleluia. Olha a promessa de redenção aqui. Mais uma vez. Sua vida será como um jardim regado. E não haverá mais tristeza. As moças dançarão de alegria, e os homens, jovens e idosos, tomarão parte na celebração. Transformarei seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Seus sacerdotes terão fartura de alimento, e meu povo se saciará com minhas boas dádivas. Eu, o Senhor, falei.
Assim diz o Senhor. Ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Agora, porém, assim diz o Senhor, não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Ouvi Israel dizer, tu me disciplinaste severamente como bezerro que precisa ser domesticado. Faze-me voltar para ti e restaura-me, pois somente tu és Senhor, meu Deus. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo por causa da minha estupidez. Senti profunda vergonha de tudo que fiz quando era jovem. Acaso Israel não continua a ser meu filho querido? Diz o Senhor. Tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso, meu coração anseia por ele, e dele certamente terei misericórdia. Ponha sinais na estrada, coloque postes de indicadores, preste atenção no caminho pelo qual você veio. Volte, ó minha filha virgem Israel, volte para as suas cidades. Até quando andará sem rumo, minha filha rebelde? Porque o Senhor fará algo novo acontecer. Israel abraçará o seu Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu restaurar o povo, os habitantes de Judá e de suas cidades dirão novamente, o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó Monte Santo. O povo das cidades, os lavradores e os pastores habitarão junto em Judá, pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Então acordei e olhei ao redor, meu sono havia sido muito agradável. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei aumentar o número de pessoas e de animais em Israel e em Judá. No passado tive o cuidado de arrancar e derrubar essa nação. Eu a arrasei e a destruí e trouxe calamidade sobre ela. No futuro, porém, terei o mesmo cuidado de edificá-la e plantá-la. Eu, o Senhor, falei. O povo não citará mais esse provérbio. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que se estragaram. Cada um morrerá por seus próprios pecados. Quem comer uvas azedas é que ficará com os dentes estragados. Olha a promessa aqui, no capítulo 31, versículo 29. Ele diz assim: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Aqui é feita uma analogia da maldição, né? Ou seja, quando a partir de Cristo, a maldição, Cristo é o cumprimento da lei. Cristo cumpriu a lei. Até Jesus, a maldição acompanhava até a quarta geração. Então, olha a analogia aqui. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que se estragaram. Não faz sentido, né? Você come uva azeda, sabe quando a gente come a uva, o dente fica dá aquela sensação de estar seco, de estar áspero. O normal, você come, é você que tem essa sensação, não são seus filhos. Mas qual é a analogia aqui? É que pelos pecados dos pais, os filhos colhiam maldição, porque a lei dizia, quem descumpri-la, até a quarta geração sofrerá a maldição. Mas a promessa é que chegaria o dia em que ninguém mais poderia dizer os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos se embotaram. Não, porque a promessa é que após Cristo Jesus, a maldição seria encerrada. Então cada um viveria as próprias consequências dos seus atos, mas a maldição não alcançaria as próximas gerações. Porque em Cristo, a maldição foi encerrada. É por isso que eu e você hoje, eu e você,
a maldição que recaía sobre nós, a consequência dos erros dos nossos pais, os problemas de orfandade, de paternidade, a maldição, os ciclos viciosos de maldição, foram todos encerrados em Cristo Jesus. Eu e você hoje não viveremos mais a consequência dos erros dos nossos pais. A maldição que rondava sobre a vida deles, talvez a nossa história, talvez a sua história. Você hoje pode descansar, pois ninguém mais dirá, após Cristo, ninguém mais diria que por conta do erro dos pais, nós colhemos a consequência. Amém? Hoje, se a maldição alcançava 4 gerações, a promessa é que após Cristo, a bênção do Senhor alcançará até 1000 gerações. Por isso eu e você estamos debaixo dessa bênção. Por isso agora os nossos filhos estão debaixo dessa bênção. Por isso nós podemos descansar. Eu e você nós podemos descansar. Nossos filhos, a nossa descendência, eles serão bem-aventurados, porque é uma promessa do Senhor. A bênção vai alcançá-los até 1000 gerações. O povo não citará mais esse provérbio 29. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Cada um morrerá por seus próprios pecados. Quem comer uvas azedas é que ficará com os dentes estragados. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Farei uma nova aliança. Quando Jesus vem na mesa com os discípulos, ele ceia, ele diz: essa é a nova aliança. Jesus, aquilo que era promessa, Jeremias havia prometido se cumprir em Jesus agora. Ele estabelece uma nova aliança. Versículo 33. Porque esta é a nova aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles lhes imprimirei as minhas leis. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Antes a lei era em tábuas de pedra, né? Mas agora, Deus diz, na nova aliança, a lei não é mais exterior. Agora, a lei ficará gravada nos seus corações. Porei minhas leis em sua mente e as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não será necessário ensinar a seus vizinhos e parentes dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, o conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. O Senhor dá o sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. Seu nome é Senhor dos Exércitos, e é isso que ele diz. Assim como não anulo as leis da natureza, não descartarei meu povo Israel. Não tem mais. Assim diz o Senhor. Assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo de Israel pelo mal que fizeram. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para mim, desde a torre de Ananeel até o portão da esquina. Uma linha de medir será estendida sobre a colina de Garebe até Goa. Toda a região, incluindo o cemitério e o lugar onde se jogavam as cinzas, e todos os campos a leste, até o vale de Cedron e até o portão dos cavalos, serão santos para o Senhor. Jerusalém nunca mais será conquistada nem destruída. Aleluia. Jeremias 32. Recebeu essa mensagem do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Esse também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa ocasião, o exército babilônio cercava Jerusalém, e Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real. Zedequias, rei de Judá, o havia colocado ali e perguntado por que ele continuava a anunciar essa profecia. Assim, olha só, Zedequias, rei de Judá, o havia colocado ali e perguntado
Jeremias tinha sido preso. Zedequias o havia prendido e perguntado por que ele continuava a anunciar essa profecia. Qual profecia? A profecia dizia assim: assim diz o Senhor, estou prestes a entregar essa cidade ao rei da Babilônia, e ele a conquistará. O rei Zedequias será capturado pelos babilônios e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. O rei levará Zedequias para a Babilônia, onde lidarei com ele, diz o Senhor. Vocês não serão bem-sucedidos se lutarem contra os babilônios. Nesse tempo, o Senhor me enviou uma mensagem. Olha só, esse é o motivo pelo qual Jeremias havia sido preso. Porque nos dias de Zedequias, ele estava denunciando que a Babilônia viria, então, e levaria cativo. Obviamente, Zedequias, rei de Israel, rei de Judá, não gostou. E por conta disso, todos os outros profetas profetizavam outras coisas. E só Zedequias entregava essa mensagem de confronto, revelando o que aconteceria. E aí o rei diz, não, esse profeta está contra nós, ele está nos amaldiçoando. Por conta disso, Zedequias prendeu Jeremias. E aí, esse foi o motivo. Aí, Jeremias diz agora no verso 6, nesse tempo, o Senhor me enviou uma mensagem. Seu primo, Anameel, filho de Salum, virá e lhe dirá, compre meu campo em Anatote. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça a outro. Exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio me visitar na prisão e disse, compre meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça a outro. Portanto, compre-o para si. Então entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era do Senhor. Tá? Um aspecto aqui interessante. Jeremias é avisado que seu primo virá e oferecerá um campo para ele comprar. E é exatamente isso que acontece. Primeiro, um princípio. Deus sempre avisa. Tá? Aqueles que consultam o Espírito, você está mais alerta, mais aguçado no Espírito, você vai ter percepções, o Espírito dá percepções de coisas que vão acontecer. É isso que acontece com Jeremias. Só que agora, olha o cenário. Você compraria um terreno num lugar que você sabe que daqui 6 meses vai vir um MST e vai tomar conta? Faz sentido Jeremias comprar esse terreno? Mas Deus falou para ele comprar. Como é que fica? Que Deus disse para ele comprar um terreno. Só que ele está dizendo que o rei da Babilônia vai tomar a terra de Judá. Faz sentido você pagar daqui 6 meses e perder para o MST? Para os inimigos, para a Babilônia? Por que Deus falou isso? Olha agora, verso 9. Assim, comprei um campo em Anatote e paguei a Anameel 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura diante de testemunhas. Pesei a prata e lhe paguei. Em seguida, peguei a escritura selada e uma cópia não selada com os termos e as condições da compra e as entreguei a Baruque, filho de Nerias, neto de Maazéias. Lembra de Baruque, que eu li lá no início do livro, Baruque, que é o escrivão. Lembra? Que as profecias, Jeremias ficou profetizando 20 anos. E depois ele citou essas profecias todas para Baruque. Ele registrou. Ok? Então, na presença deles, disse a Baruque, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pegue a escritura selada e a cópia não selada e coloque-as num vaso de barro, a fim de conservá-las por muito tempo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nessa terra, e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Depois que entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostras tua bondade a milhares de pessoas.
mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos. Tens toda a sabedoria e fazes grandes milagres. Vês a conduta de todos e lhes dá o que merecem. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados ainda hoje. E continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso, o teu nome é famoso até hoje. Tiraste Israel do Egito com sinais e maravilhas, com mão forte e braço poderoso e com grande terror. Deste ao povo de Israel essa terra que havias prometido a seus antepassados muito tempo atrás, terra que produz leite e mel com fartura. Nossos antepassados vieram e tomaram posse da terra, mas não quiseram te obedecer nem seguir tuas instruções. Não fizeram nada do que lhes ordenaste. Por isso enviaste sobre eles essa terrível calamidade. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade. Por meio de guerra, fome e doença, a cidade será entregue aos babilônios que a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciaste. E, no entanto, ó soberano Senhor, ordenaste que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele, diante dessas testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios. Então Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim, Jeremias? Portanto, assim diz o Senhor, entregarei essa cidade aos babilônios e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a conquistará. Os babilônios que estão cercando os muros entrarão na cidade e a incendiarão. Queimarão todas as casas em que o povo provocou minha ira, queimando incenso a Baal em seus terraços e apresentando ofertas derramadas a outros deuses. Desde o princípio, Israel e Judá fizeram somente o mal, provocaram minha ira com suas maldades, diz o Senhor, desde o dia em que essa cidade foi construída até hoje. Não fez outra coisa senão despertar minha fúria. Por isso, estou decidido a me livrar dela. Os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo de Jerusalém, dos reis, dos oficiais, dos sacerdotes e dos profetas, provocaram minha ira. Meu povo deu as costas para mim e se recusou a voltar. Embora eu os tenha ensinado repetidamente, não quiseram receber instrução nem obedecer. Colocaram seus ídolos detestáveis em meu templo e o profanaram. Construíram lugares de adoração a Baal no vale de Ben-Hinom e ali sacrificaram seus filhos e filhas a Moló. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Este terrível mal fez Israel pecar. Agora, quero dizer algo mais a respeito dessa cidade. Vocês afirmam, ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerra, fome e doença. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel, certamente trarei meu povo de volta de todas as nações, entre as quais o espalhei em minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar e farei que vivam em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito, adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem dos seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porei em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nessa terra firmemente de todo o coração. Assim diz o Senhor, assim como trouxe todas essas calamidades sobre eles, também lhes farei todo o bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nessa terra, sobre a qual hoje vocês dizem, foi arrasada pelos babilônios, é uma terra desolada, em que não há mais pessoas nem animais. Sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos, e escrituras serão assinadas na terra de Benjamim, aqui em Jerusalém, na cidade de Judá, na região montanhosa, nas colinas de Judá e no Neguebe, pois um dia eu os restaurarei à sua terra. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Lembra que eu falei para você que Deus usava a vida do profeta, fazia muitas coisas na vida do profeta, sinalizando o que faria com o povo? Por isso que Deus, então, diz para Jeremias comprar um campo, comprar uma terra, um terreno, mas não fazia sentido. Ok, aí pode dizer, pastor, mas ele vai perder dinheiro. Ah, não, porque uma pessoa presa dá para desfrutar de muita coisa, né? Ele estava preso. Ok, a sentença era a mesma.
Mas Deus usa então essa analogia dizendo para ele, Jeremias, pode comprar o terreno, porque eu os trarei de volta para cá. Existem coisas que, em alguns momentos da nossa vida, coisas que Deus, que a gente entrou, existem coisas que acontecem, que parece que aquilo seria para aquele tempo, para aquele momento. E aí, de forma imediata, parece que não tem resultado. Parece que aquilo não é efetivo de forma imediata. Aquilo só vai fazer sentido algum tempo depois. Por quê? Porque existe um tempo de Deus nos tratar. Existe um tempo de Deus nos ensinar. Então, nem tudo que Deus iniciou é para agora. Nem tudo que Deus inicia na nossa vida é para ser desfrutado imediatamente. Existem coisas que Deus nos leva para um período, um tempo de tratamento, de ensino, de amadurecimento, e depois o Senhor nos coloca de volta naquele lugar. Qual é a diferença? É que o lugar é o mesmo, mas nós já não somos mais. O lugar é o mesmo, mas a maneira que nós lidamos com aquela terra, o valor que aquela terra tem, o valor que aquilo tem, o valor que Deus tem, a nossa relação com Deus está muito mais aperfeiçoada. Aí sim, agora o povo vai voltar para a terra, e aí vai viver na terra e vai desfrutar dessa terra, mas vai adorar o Senhor. Essa é a promessa da redenção, da restauração. Existem algumas coisas que no mundo tem um sabor, mas depois que a gente converte, tem outro sabor. Existe família que no mundo tem um sabor, mas depois que a gente converte, tem outro sabor. Existe relacionamento que lá no mundo é tão desprezível, mas depois que a gente converte, tem outro sabor. É o mesmo casamento, é a mesma terra, mas parece que lá não tem sabor algum. Mas eu tô numa relação e não desfruto dela. Parece que é uma terra arrasada, parece que está tudo perdido. Depois que o Senhor nos traz de volta. A mesma relação, só que é uma terra restaurada, é um coração restaurado, é um casal transformado. Amém? É isso que Deus sinaliza para Jeremias. Ele fala, compra um campo. A terra vai ser devastada, vocês serão levados cativos. Mas, Senhor, por que eu estou comprando um campo? Aí Deus diz, acaso alguma coisa é difícil demais para mim, Jeremias? Isso aqui não é o fim. Eu os trarei de volta para cá. Amém. 33. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem, dizendo, assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vocês derrubaram as casas desta cidade e até o palácio do rei a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. Esperam lutar contra os babilônios, mas os homens dessa cidade já estão praticamente mortos, pois em minha ira ardente decidi destruí-los. Abandonei-os por causa de toda a sua maldade. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel a sua terra e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Então essa cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. Assim diz o Senhor. Vocês disseram, esta é uma terra desolada, onde não há mais pessoas nem animais. Contudo, nas ruas vazias de Jerusalém e das outras cidades de Judá serão ouvidos novamente os sons de alegria e de riso. As vozes felizes de noivos e de noivas voltarão a ser ouvidas, e também cânticos alegres dos que trazem ofertas de gratidão ao Senhor cantarão. Deem graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Pois eu restaurarei a situação dessa terra, ao que era no passado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Embora hoje essa terra esteja desolada,
e não tenha pessoas nem animais, um dia voltará a ter pastos para os quais os pastores levarão seus rebanhos. Os pastores voltarão a contar seus rebanhos nas cidades da região montanhosa, nas colinas de Judá, no Neguebe, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e em todas as cidades de Judá. Eu, o Senhor, falei. Virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhe prometi. Naquele dia e naquele tempo, levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Aleluia. Jeremias 33:15. Jeremias 33:15. Aleluia. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, homem, que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor, se alguém conseguisse anular minha aliança com o dia e com a noite, de modo que um não viesse depois do outro, então se anularia minha aliança com meu servo Davi. Só então deixaria de haver um descendente para reinar em seu trono. O mesmo se aplica à minha aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Como não se pode contar as estrelas do céu, nem medir a areia do mar, assim também tornarei incontáveis os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Você observou o que o povo anda dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois os abandonou. Desprezam o meu povo e diz que não deve ser considerada nação. 23. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Olha o que Deus disse para Jeremias. Você observou que o povo anda dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois os abandonou. Desprezam o meu povo e dizem que não deve ser considerada nação. Por 2000 anos, Israel foi espalhado sobre a terra. Não reunia mais em Jerusalém. Portanto, não era mais reconhecida como a nação de Israel. Por 2000 anos. Agora, em 1947, definiu-se que Israel voltaria a ser uma nação. Por 2000, olha a profecia aqui. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Eles dizem, né? Você ouviu, Jeremias, o que eles estão dizendo? Que o Senhor escolheu Judá e Jerusalém e depois abandonou eles. Desprezam o meu povo e diz que não deve ser considerado nação. Mas assim diz o Senhor. Como não anularei minhas leis que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei meu povo. Jamais abandonarei os descendentes de Jacó e de meu servo Davi. Nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu os restaurarei à sua terra e terei compaixão deles. Aleluia. Olha a promessa de redenção aqui. 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, olha agora, do capítulo 34 ao capítulo 45, os capítulos descrevem o cerco e a destruição de Jerusalém, ok? Então, você percebe aqui que nem todos os capítulos eles estão em ordem cronológica, exatamente como aconteceu, ok? Mas a profecia agora do capítulo 34 a 45 descreve o cerco de Jerusalém, ou seja, o exército da Babilônia em torno de Jerusalém para tomar a cidade, ok? A destruição de Jerusalém. E Jeremias sendo perseguido.
Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava e lutou contra Jerusalém e contra as cidades de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor. Vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou prestes a entregar essa cidade ao rei da Babilônia, e ele queimará de alto a baixo. Você não escapará das mãos dele, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para o exílio na Babilônia. Ouça, porém, essa promessa do Senhor a Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra de seus antepassados, os reis que o precederam. Chorarão por você e lamentarão. Que tristeza, nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Zedequias, rei de Judá. Nessa época, o exército babilônio cercava Jerusalém, Laquis e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda não tinham sido conquistadas. Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas e seus escravos hebreus. Ninguém devia manter em escravidão alguém de seu próprio povo. Os oficiais de todo o povo tinham obedecido à ordem do rei e libertado cada um de seus escravos, mas depois mudaram de ideia. Tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Então o Senhor lhes deu essa mensagem por meio de Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com seus antepassados muito tempo atrás, quando os livrei da escravidão no Egito. Disse-lhes que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não me deram ouvidos, nem me obedeceram. Há pouco tempo vocês se arrependeram e fizeram o que era certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que leva meu nome. Agora, porém, voltaram atrás em seu juramento e profanaram meu nome, ao pegar de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigar a ser escravos novamente. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram e não libertaram seu povo. Por isso lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objeto de horror para todas as nações da terra. Porque não cumpriram os termos de minha aliança, eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro e caminharam entre as duas partes para confirmar seus votos. Sim, cortarei ao meio todos que se comprometeram com a aliança, quer sejam oficiais de Judá e de Jerusalém, oficiais do palácio, sacerdotes ou gente comum. Eu os entregarei a seus inimigos, e eles os matarão. Seus corpos servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus oficiais ao exército do rei da Babilônia. Embora tenham se retirado de Jerusalém por um tempo, chamarei de volta os exércitos babilônios. Eles lutarão contra a cidade, a conquistarão e a queimarão de alto a baixo. Farei que todas as cidades de Judá sejam destruídas e que ninguém more nelas. 35. O Senhor deu essa mensagem a Jeremias quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá ao local onde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho. Então fui buscar Jazanias, filho de Jeremias e neto de Abazinias, e todos os seus irmãos e filhos, que representavam todas as famílias dos recabitas. Levei-os ao templo do Senhor, e fomos à sala dos filhos de Anã, filho de Gigladias, homem de Deus. Ficava ao lado da sala usada pelos oficiais do templo, logo acima da sala de Maazéias, filho de Salum, porteiro do templo. Coloquei diante deles taças e jarras cheias de vinho, e os convidei a beber, mas eles se recusaram, dizendo: não bebemos vinho, pois nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem: nunca bebam vinho, nem vocês nem seus descendentes. Não construam casas, não plantem lavouras, nem possuam vinhedos, vivam sempre em tendas. Com isso terão vida longa e feliz nessa terra. Assim temos obedecido a tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas, nem possuímos vinhedos e campos, nem plantamos lavouras.
Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou essa terra, tivemos medo dos exércitos babilônios e sírios e resolvemos nos mudar para Jerusalém. Por isso estamos aqui. Então o Senhor deu essa mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vá e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém: venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Os recabitas não bebem vinho, até hoje em obediência à ordem de seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. Mas eu tenho falado a vocês repetidamente e se recusam a obedecer. Tenho enviado meus profetas vez após vez para lhes dizer: abandonem seus maus caminhos e façam o que é certo. Deixe de adorar outros deuses. Assim viverão em paz nessa terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não quiseram ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente ao seu antepassado, mas este povo se recusa a me ouvir. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porque não querem me ouvir nem me responder quando eu chamo? Enviarei sobre Judá e sobre Jerusalém todas as calamidades que prometi. Então Jeremias se voltou para os recabitas e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram a todas as ordens de seu antepassado Jonadab e seguiram todas as suas instruções. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: sempre haverá descendentes de Jonadab, filho de Recabe, para me servir. Aleluia. Deus aqui usa como exemplo, né, os recabitas. Ele chama, diz para Jeremias: Jeremias, dá vinho para eles. Eles dizem: não, mas nós não bebemos vinho, porque a gente recebeu uma orientação, uma ordem lá atrás, para que ninguém bebesse vinho da nossa geração, da nossa descendência, e nós seríamos profundamente abençoados. Aí Deus pega e fala para Jeremias: está vendo, Jeremias? Os recabitas mantêm fiel o voto que fizeram comigo, a ordem que eu dei para eles. Mas diz para a terra de Judá que eu falei muitas vezes para eles não fazer isso. Sabe aquela coisa que alguém diz assim, ó, pastor, eu expliquei 1000 vezes, mas não adianta. Aí vem o outro lá, fala e eles obedecem. Mais ou menos esse contexto. Ou seja, os recabitas mantinham fidelidade ao que Deus tinha falado. Mas Judá e Jerusalém se desviavam totalmente do caminho do Senhor. Deus usa então mais um exemplo aqui, né? Falando para o profeta Jeremias, para que ele anunciasse para o povo. E aí, Deus diz isso, né? Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, porque eles foram fiéis. Deus estava finalizando para o povo de Judá também: se vocês forem fiéis, sempre haverá descendência no trono de Davi. Deus disse para os recabitas: sempre haverá descendente de Jonadab, filho de Recabe, para me servir. 36. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, 36. Olha agora. Aqui, lembra que nós lemos no primeiro dia da leitura de Jeremias aqui? Eu li com você um pedaço aqui uma parte. Esse capítulo 36 é a descrição da produção do livro de Jeremias. Ok? Olha como que acontece. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor deu essa mensagem a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as minhas mensagens contra Israel, Judá e outras nações. Comece com a primeira mensagem do tempo de Josias e escreva todas até hoje. Você percebe Deus orientando Jeremias aqui? Por quê? Porque já fazia 20 anos. Há 20 anos Jeremias já estava profetizando, mas não tinha anotado, escrito, redigido essas profecias. Depois de 20 anos, Deus fala para Jeremias: Jeremias, escreve todas as profecias que tu profetizou desde Josias, rei de Judá, até agora. Escreva todas. 3.
Talvez o povo de Judá se arrependa ao ouvir novamente todas as coisas terríveis que planejei para eles. Então perdoarei sua maldade e seus pecados. Versículo 4. Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias, enquanto Jeremias ditava para ele todas as profecias que o Senhor lhe tinha dado. Baruque as escrevia no rolo. Então, Baruque, o escrivão aqui, ele começa a escrever no rolo, né, no pergaminho. Baruque as escrevia no pergaminho, no rolo. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso aqui e não posso ir ao templo. Portanto, vá você ao templo, no próximo dia de jejum, e lê as mensagens do Senhor que ditei para que escrevesse no rolo. Lê as mensagens para o povo de todas as cidades de Judá que estiver no templo. Quem sabe eles abandonem seus maus caminhos e peçam perdão ao Senhor antes que seja tarde demais, pois o Senhor os ameaçou com sua ira ardente. Baruque, filho de Nerias, fez tudo conforme Jeremias lhe ordenou e leu as mensagens do Senhor para o povo que estava no templo. Fez isso num dia de jejum sagrado, no final do outono, no 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias. No 5º ano, né? Interessante, né? No versículo 1, diz que no 4º ano do reinado de Joaquim, Deus vem e fala para Jeremias. Pega o rolo e escreva nele todas as mensagens contra Israel. E diz para Baruque fazer isso, escrever no pergaminho. Depois que estiver pronto, vai lá, pede para Baruque, já que tu está preso, pede para Baruque anunciar isso no templo. Uma vez que tu não pode ir, pede para Baruque anunciar. Deus falou no 4º ano do reinado de Joaquim, certo? Nós acabamos de ler. 9. Fez isso no dia de jejum sagrado, no final do outono, no 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias. Ou seja, 1 ano depois. 1 ano depois. Ou seja, todas essas mensagens aqui, talvez aí demorou 1 ano para serem escritas. Ok? Jeremias ditando para Baruque. Fez isso no dia de jejum sagrado, no final do outono, no 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias. Gente de todas as cidades de Judá tinha ido a Jerusalém para participar da adoração do templo naquele dia. Baruque leu para todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Estava diante da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior do templo, perto do portão novo. Quando Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu a mensagem do Senhor escritas no rolo, desceu à sala do secretário no palácio, onde estavam reunidos os oficiais administrativos. Lá estavam o secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros oficiais. Quando Micaías lhes falou das mensagens que Baruque estava lendo para o povo, os oficiais enviaram Jeude, filho de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cusi, para dizer a Baruque: venha ler as mensagens para nós também. Então Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Sente-se e leia o rolo para nós, disseram os oficiais, e Baruque fez o que pediram. Quando ouviram as mensagens, olharam uns para os outros assustados. Precisamos relatar ao rei que ouvimos, disseram Baruque. Mas primeiro diga-nos como você recebeu essas mensagens. Vieram diretamente de Jeremias? Baruque explicou. Jeremias as ditou, e eu as escrevi com tinta neste rolo, palavra por palavra. Você e Jeremias devem se esconder, os oficiais disseram a Baruque. Os oficiais disseram para Baruque agora: tu e Jeremias se escondam. Não digam a ninguém onde estão. Então os oficiais deixaram o rolo guardado na sala do secretário Elisama e foram contar ao rei o que tinham ouvido. O rei mandou Jeude buscar o rolo. Jeude o levou da sala do secretário Elisama e o leu para o rei e para todos os oficiais presentes. Era final do outono e o rei estava numa parte do palácio usada durante o inverno, sentado diante de um braseiro para se aquecer. Cada vez que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca, cortava aquela parte do rolo e a jogava no fogo. Assim, pedaço por pedaço, o rolo inteiro foi queimado.
Nem o rei nem seus servos mostraram qualquer sinal de medo ou remorso diante do que tinham ouvido. Mesmo quando Enaltã, Delaías e Gemarias imploravam ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu atenção. Em seguida, o rei ordenou a seu filho Jarameel, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o profeta Jeremias e seu secretário Baruque. O Senhor, porém, os tinha escondido. Depois que o rei havia queimado o rolo no qual Baruque tinha escrito as palavras de Jeremias, o Senhor deu essa mensagem a Jeremias: pegue outro rolo e escreva novamente tudo o que estava no primeiro rolo, que o rei Joaquim queimou. Depois diga ao rei: assim diz o Senhor, você queimou o rolo porque ele dizia que o rei da Babilônia destruiria essa terra e acabaria com as pessoas e os animais. Agora, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, rei de Judá: ele não terá herdeiros para se sentarem no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e não será enterrado. Ficará exposto ao calor do dia e à geada da noite. Castigarei o rei, sua família e seus servos por seus pecados. Derramarei sobre eles e sobre todos os habitantes de Jerusalém e de Judá todas as calamidades que prometi, pois não quiseram dar ouvidos às minhas advertências. Então Jeremias pegou outro rolo, editou novamente a seu secretário Baruque, filho de Nerias. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado. Dessa vez, porém, acrescentou muitas outras coisas. Você percebe, né, que isso aqui nada mais é o livro de Jeremias, então é parte da Bíblia. A Bíblia hoje é um compilado, né, um compilado de livros do Velho Testamento, ou seja, os profetas, as profecias messiânicas apontavam para Cristo, a história do povo judeu, tudo escrito em pergaminhos. E os escritos, os relatos do Novo Testamento. Você percebe que Satanás sempre tentou, ao longo da história, acabar com a Bíblia. Sempre Satanás tentou destruir com os escritos, e assim a mensagem de esperança não chegaria a mim e a você. Foi isso que o rei Joaquim fez. E aí Deus emite uma sentença para ele, Deus manda Jeremias escrever novamente tudo que havia escrito e muitas outras coisas, muitos outros relatos. A graça é que eu e você hoje temos nas nossas mãos aqui aquilo que fora dito pelo profeta. Mais do que isso, temos também o Novo Testamento, aquilo que Jesus disse. Durante muito tempo, hoje eu fico muito feliz, assim, nós como igreja, a gente lendo a Bíblia junto, a palavra de Deus, nós tendo acesso, temos acesso à palavra de Deus. Tem cidades, tem Coreia do Norte, lugares que tem uma igreja que tem somente uma Bíblia. Tem somente uma Bíblia. E pessoas esperam na fila para ler um versículo mais de 2 anos. Mais de 2 anos esperando na fila para chegar a vez. Chegar a sua vez. E ler um versículo. A pessoa vai lá, dá o seu nome, né? E para que chegue a sua vez, até chegar a sua vez, é como se fosse você vai ali na UPA, você vai no consultório, você vai fazer um exame, você pega uma senha. Só que a sua senha é para você ser chamado daqui 2 anos. Para que é? Para ler um versículo. Mas a graça, nós somos uma geração muito agraciada, pois as escrituras estão nas nossas mãos. Mais do que isso, a letra, agora ela se transforma em virtude dentro do nosso coração. Cada sentença dessa vai nos transformando. Sabe, você e eu somos abençoados somente de ler a palavra. Ela nos está transformando. Tem dias que a gente pensa, não, mas isso só foi uma história. Não foi, não. Algo no seu espírito está testificando. Algo no seu espírito está sendo aprofundado. Que você é povo de Deus. Uma palavra está nos transformando. O Senhor nos chamando esse povo para a fidelidade, assim como hoje. Irmãos, esse cenário agora, já tinha falado desse cenário agora, do novo pontífice. Isso tudo são alinhamentos proféticos, tá? Já falei sobre isso. Nós estamos
vivendo os tempos do fim, ok? Portanto, se você ler em Apocalipse, a profecia diz: o sujo, suje-se mais ainda, e o santo, santifique-se mais ainda. O impuro, contamine-se mais com a impureza, mas o puro, se apegue à pureza. Nós já sabemos que esse mundo está fadado ao fracasso, não há esperança no Egito. Mas eu e você somos uma nação santa, um povo, um sacerdócio exclusivo de Deus. E nossos dias são dele. Cada profecia aqui aponta para Cristo. A exclusividade, a soberania, a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Amém? Portanto, tudo que você e eu fazemos, o centro deve ser Cristo. A centralidade da nossa vida é Cristo. Tudo que faremos, faremos para a glória de Deus. Tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Para anunciar. Anuncie o Evangelho. Sente com pessoas. Participe da restauração de pessoas. Ame pessoas. Dê a vida por pessoas. Pregue o Evangelho. Pregue isso de forma objetiva, de forma direta. Nós recebemos agora na nossa casa, ainda, né? Sempre é Páscoa para nós, né? Então, isso não é um evento, deve ser um hábito para nós, né? De recebermos pessoas na nossa casa para pregarmos o Evangelho. Né? E segunda-feira recebemos um casal, ou melhor, domingo à noite, voltando ao encontro, aí recebemos um casal de vizinhos aqui em casa. Irmão, foi tão profundo, tão redentivo. O Espírito Santo vai nos dando discernimento, palavra de conhecimento. Estávamos preparamos uma janta para eles, né? Mesmo em jejum, né? Mas a janta é para eles, né? Nós já estamos fartos, né? E anunciamos o Evangelho. E aí as lágrimas rolam. Achei interessante porque ela falou assim: hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso e a gente não sabia o que fazer. E aí questão de hoje à tarde, então era questão de ali 4, 5 horas de diferença, Deus já enviou a resposta. Sabe, Deus é poderoso para salvar. E hoje nós somos esse povo, assim como Deus dizia para o povo: atente-se à minha lei, cumpram. Hoje é o ID, é o pregar o Evangelho. Estava falando com o irmão esses dias, está dizendo: pastor, como a gente resiste àquilo que é coisa básica, né? Que Deus está falando todo dia. Pois é, para eles era atente-se à lei. Pastor, mas agora a lei foi cumprida em Cristo. E agora o que é? Agora prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Nossos dias não deve ser um evento. Não é só na Páscoa. Não, para nós é Páscoa todo dia, todas as vezes que reunires, anuncie a morte de Cristo. Hoje, assim como Deus usava os profetas para falar para o povo, abandonar os maus caminhos, se converter e cumprir a lei, hoje para nós é pregue o Evangelho. Todas as quartas estamos falando isso. O DNA está apontando para isso. Nós transformados agora, somos agentes de transformação. Pregue o Evangelho. Haverá uma recompensa. Haverá um galardão no reino dos céus. Pregue o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho. E aí, obviamente, sair desse conforto, muitas vezes, nesse lugar de conforto, e ir para lugar de redenção, de entrega, de nós sermos ofertados em favor de pessoas, com o mesmo Espírito de Cristo. Portanto, isso deve ser, cada vez mais, eu acho que Deus tem nos dado direções muito claras a respeito da condução da igreja como um todo. Irmãos, isso se não tornou, vai se tornar um hábito muito frequente dentre nós, viu? Nossa maneira de ser igreja. Receber pessoas na nossa casa e nós pregarmos o Evangelho. Ao menos uma vez por mês isso precisa acontecer. Não é possível. E aí, esses que nós vamos gerar, nós vamos cuidar. Esses que nós vamos gerar, eles estão próximos de nós. É interessante, porque daí tem muita alegria a gente participar do crescimento, ver o crescimento, ver o desenvolvimento, ver a profundidade.
né? E lembrando, é nós sendo entregues em favor dessas pessoas. Nós sendo entregues em favor dessas pessoas. Amém? Por causa de Cristo, para anunciar o Evangelho. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, a Deus, porque a tua palavra nunca volta vazia. A tua palavra que nos instrui, que nos revela o teu plano. O propósito do Senhor, hoje, de ter uma grande família. Assim como era no tempo da lei, assim como era, ó Deus, no tempo de Israel, até mesmo quando foi exilado na Babilônia. O Senhor sempre desejou ter uma grande família. Hoje nós somos o cumprimento dessa promessa. Nós somos a tua casa, nós somos a habitação do Senhor, nós somos corpo e família. Nós pedimos, ó Deus, que essa revelação da multiplicação seja liberada sobre nós. Eu declaro, ó Deus, que nosso coração, sementes estão sendo lançadas, a tua palavra é como sementes lançadas em terra fértil, que vai germinar e produzir muitos frutos. Eu declaro, ó Deus, sobre nós uma unção redentiva. Eu declaro sobre cada família, sobre cada casa, ó Deus, um lugar em que pessoas são transformadas, que o Evangelho é anunciado e famílias são restauradas. Filhos ó Deus, voltam para casa, são restaurados, são redimidos. Eu declaro a Deus uma igreja que tem revelação do ID, revelação do fazer discípulos, revelação a Deus da nova aliança, daqueles que proclamam a mensagem do perdão, proclamam a mensagem do amor, da graça e da redenção. Eu oro em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, querido irmão. Seja você um canal de redenção, seja você uma fonte de esperança, em cumprimento o ID do Senhor, porque logo, logo Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele vem nos buscar. E bem-aventurados são aqueles que forem achados vencedores, com as lâmpadas, com as lamparinas cheias de óleo, cheias de unção, cheias de palavra, cheias de frutos também. Servos bons e fiéis, com frutos. Amém? Graça e paz, uma boa tarde para você. Hoje à noite, aula do DNA. Amanhã, culto à noite. E essa semana, lembrando, estamos aí no nosso jejum, uma refeição ao dia, ou até mesmo aqueles que estão sem nenhuma refeição, ok? Mantenha-se firme no seu propósito, naquilo que você e eu estamos aliançados e comprometidos em Deus. Não para Ele, mas para que nós sejamos aperfeiçoados na revelação, no entendimento e na profundidade. Amém da sua palavra. Amém. Uma boa tarde para você. Nos vemos amanhã ao meio-dia. Graças a Deus. Eu posso apertar aqui?